Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste em mais um podcast da G-Immigration. Nós temos falado todas as semanas sobre assuntos de interesse do imigrante aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é o assunto da contabilidade e da área financeira para o imigrante aqui nos Estados Unidos, como isso faz toda a diferença na vida do imigrante. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho uma convidada muito especial. Aliás, eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não posso errar. Hoje, literalmente, eu não posso errar nessa cola. Ela é consultora financeira e contábil, coordenou vários projetos de melhoria e transformação em grandes empresas no Brasil. Empresas como Sul América, Riachuelo, Brasilprev, Banco Mercedes-Benz, Eletropaulo, Amazon. Ela é mãe da Emanuele e da Letícia. Ela é nossa CFO aqui na G-Immigration e também sócia da Alliance Consultoria Contábil. Nós estamos trabalhando juntos há 27 anos em vários projetos. E eu tenho a honra de entrevistar aqui hoje a minha esposa, Leda Oliveira. Leda, seja muito bem-vinda. A gente vai falar de muita coisa aqui hoje bacana. Muito obrigada, Rodrigo, é uma oportunidade. Eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui, de poder falar, de contribuir aí com os imigrantes, com pessoas que já residem nos Estados Unidos, outras que têm o sonho de vir para cá e entender um pouco mais sobre a questão contábil e tributária do país. Leda, esse assunto contábil, na verdade, assim, é um assunto, eu vou falar como leigo, né? É um assunto que normalmente contabilidade é um negócio que ninguém gosta de ouvir, né? É um negócio chato, assim, pelo menos para mim, né? E toda a visão que eu tenho do contador, sempre quando eu vejo um contador, eu imagino um contador, aquela mesa cheia de papel, que ninguém entende, aquele tanto de papel ali na mesa do contador. E, normalmente, o empresário brasileiro, ele tem uma certa distância ali da contabilidade. Aliás, contabilidade, muitas vezes, para o empresário, aquela obrigação que ele tem ali, às vezes uma obrigação acessória, que, tá bom, eu tenho que pagar um contador, eu tenho que ter uma contabilidade, mas não entende a importância da contabilidade. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos é muito importante, independente se a pessoa tem uma empresa ou se é um profissional, se é uma pessoa física, né? Essa questão contábil é fundamental na vida do imigrante. Eu acho que é isso que a gente quer trazer para vocês aqui hoje, essa importância da contabilidade, né? Leda, você tem ajudado aí muitas empresas, a gente sabe, são muitos empresários que hoje te procuram, não só para abrir uma empresa, para fazer um planejamento contábil. E eu queria que você pudesse compartilhar com o pessoal que nos assiste sobre essa importância da contabilidade para todos nós. Então, assim, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Eu tenho minha colinha aqui e a gente vai... eu queria te fazer a primeira pergunta. Antes de você fazer a primeira pergunta, hoje eu gostaria que ficasse claro essa diferença, né, da contabilidade no Brasil e nos Estados Unidos. Aí você vai perguntar assim, mas existe diferença? De maneira geral, não. Como os países e a nossa cultura diferencia, né, como trata a contabilidade. Porque a contabilidade é uma ciência. Em qualquer lugar do mundo existe a mesma maneira de fazer contabilidade. Agora, qual a importância que eu dou para a contabilidade? E como a cultura do nosso país, por exemplo, influencia essa tratativa e leva a esse pensamento que você colocou aqui. O contador, a mesa cheia de papel, ou é algo chato, é algo burocrático. Esse é o pensamento da maioria dos brasileiros. Mas, influenciado pela nossa cultura e como o nosso sistema tributário, contábil, está organizado, né? Então, assim, é extremamente complexo no Brasil. Agora, para mim, a contabilidade é algo filosófico. Eu acho, e eu vou explicar. Eu vejo a contabilidade como algo fundamental e determinante para o sucesso não só das empresas, mas também dos indivíduos, da maneira como o patrimônio é administrado. Então, a contabilidade é isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da contabilidade, mas com um pouco mais de poesia, né? Que ninguém enxerga esse lado da contabilidade, e eu quero contribuir dessa forma. Pessoal, a gente separou várias perguntas aqui que, na verdade, a gente
já ajuda, né, muitas pessoas já há muitos anos aqui. E são perguntas comuns. Alguns amigos trouxeram algumas perguntas, né, que são comuns também entre a comunidade imigrante. E esse podcast está imperdível com os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. O nosso podcast trata de assuntos relacionados à vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, Leda, eu queria começar perguntando o seguinte: qual que é a importância da contabilidade para o imigrante que está vindo agora aqui para os Estados Unidos? Acho que a primeira coisa é o imigrante entender essa diferença, né, básica entre a contabilidade, nessa questão cultural, a contabilidade no Brasil e a contabilidade nos Estados Unidos. Eu parto do princípio que quem está imigrando, quem deseja vir para os Estados Unidos, está deixando o nosso país, muitas das vezes, insatisfeito com como as coisas funcionam. A gente tem uma carga tributária muito alta no Brasil, e nos Estados Unidos a gente também tem uma carga tributária, mas a grande diferença é que aqui nos Estados Unidos o sistema ele foi estruturado e organizado para funcionar. E no nosso país, no Brasil, está organizado de uma maneira que funciona para o sistema. Primeiro para o sistema, primeiro para o governo e, se der, funciona para o contribuinte. Então, o imigrante ele precisa entender que ele está imigrando para um país que prioriza e dá importância para essa questão. A gente fala tributária, mas para você chegar no tributo, você precisa contabilizar. Então, tem um fluxo de processo, né? A minha empresa funciona, eu oferto serviço, produto, e depois disso eu faço o que a gente chama de contabilidade mensal. Aqui nos Estados Unidos tem outros nomes, mas eu vou me ater a essa questão que facilita para o leigo compreender, né, o que a gente está falando. Então, é feita a contabilidade mensal, o registro de tudo, e aí a gente chega no imposto. E esse imposto é o que permite que o país funcione, que a gente tenha estradas de qualidade, que a gente tenha segurança, educação de qualidade e tantas outras coisas que, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, seja para passear ou para residir, a gente se encanta. Só que a gente tem que fazer parte, a gente tem que contribuir com o sistema. E essa contribuição ela é feita a partir do pagamento de impostos, que acontece após a contabilidade. Então, é muito importante que o imigrante tenha a mentalidade de que ele está vindo para um ambiente que funciona e que ele vai fazer parte desse funcionamento, dessa grande máquina. Agora, Leda, olha só. Quando a gente fala de imposto é um negócio que ninguém gosta, né? Aliás, o nome já diz, né? Imposto. É algo que é imposto a nós pagarmos, né? Então, óbvio, eu vou fazer a intermediação aqui, vou trazer muitas perguntas e tentar de uma maneira mais simples. A gente vai tentar não trazer terminologia técnica aqui para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam se identificar com isso. Então, vamos partir do pressuposto seguinte. Contabilidade. Talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa pensar o seguinte: mas eu sou um dentista, ou eu vou trabalhar como médico, ou eu vou trabalhar numa empresa como uma pessoa na área de tecnologia. Eu sou uma pessoa física, eu não preciso me preocupar com a contabilidade. Isso é uma coisa mais voltada para a empresa. Então, primeira pergunta, essa questão contábil é só para pessoa jurídica, para pessoa física, todos têm que se preocupar? Como é que funciona isso? São coisas distintas. Independente se é uma pessoa física ou pessoa jurídica, o pagamento do imposto ele é devido para essas duas pessoas, né? E agora, a contabilidade, o registro, o que a gente chama aqui de bookkeeping, né, que é a contabilidade mensal, o registro de toda a movimentação que ocorre normalmente ele é atribuído às empresas e a empresas operacionais. Por que eu estou falando de empresa operacional? Operacional é porque existe uma operação, um funcionamento dessa empresa. Porque a gente tem também empresa patrimonial. Tem uma empresa que existe somente para ter ali o título de uma propriedade, por exemplo. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, é uma prática, inclusive. E essa empresa, a gente não tem a necessidade de fazer o registro
da operação dela, porque a operação dela é só para registro desse patrimônio. Então, não tem uma movimentação bancária mensal intensa, onde... Não tem funcionário, por exemplo? Não tem funcionário, por exemplo. Então, não tem uma série de coisas que uma empresa operacional, por exemplo, como a AG tem. Então, a AG tem folha de pagamento, tem prestadores de serviços envolvidos, tem uma série de obrigações ali que precisa cumprir, e aí a gente tem essa necessidade de fazer o registro, né, de toda a movimentação financeira que acontece ali a partir de um banco. Já a pessoa física, ela tem também uma movimentação bancária. Pode contratar um sistema e fazer ali minimamente o registro dessas transações bancárias da pessoa física, por exemplo, de um dentista que trabalha ali de maneira autônoma ou profissional liberal. Você pode ter ali um QuickBooks, o que é o QuickBooks? É um sistema financeiro, contábil, onde você vai fazer todos os registros dessa movimentação que acontece no seu banco. E ali tem alguns cursos aí na internet que te ensina a utilizar esse sistema, e aí você vai ter minimamente isso registrado. É obrigatório isso para a pessoa física? Não, não é. É só uma maneira de se organizar. Pode ser também em planilha de Excel, mas fato é que quando chegar o momento de preparar a declaração de imposto de renda, você vai precisar ter esses registros e dizer ali para o seu contador como aconteceu, né? Você vai precisar dizer para o seu contador como foi a sua movimentação bancária ao longo do ano, como foi a sua movimentação financeira, para que ele consiga preparar o seu imposto. Bom, vamos lá, Leda. Eu lembro que, assim, eu sempre tive o sonho, né, de vir aqui para os Estados Unidos. Eu sei. E para mim, os Estados Unidos era algo muito distante, por uma série de razões, né? Da cultura. Eu não gosto dessa expressão, mas no Brasil sempre tem, né, as pessoas usam aquela expressão de síndrome do vira-lata, né? O brasileiro, às vezes, se acha inferior aos Estados Unidos, até pela cultura que a gente é exposto desde criança. Mas para mim, assim... Um dia ter uma casa nos Estados Unidos era uma coisa, assim, literalmente muito distante. Abrir uma empresa nos Estados Unidos era uma coisa muito distante. Eu imagino que para muitas pessoas que estão nos ouvindo também isso seja muito distante. Explica para nós sobre abertura de empresa. Então, imagina, eu sou... um fotógrafo, eu tenho uma empresa de fotografia no Brasil. Eu estou pegando esse exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo, né? Ou eu sou um barbeiro, tenho uma barbearia no Brasil, na G Immigration a gente tem alguns barbeiros que são clientes nossos, né? E eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. Primeira pergunta, abrir uma empresa é algo complexo aqui? Ao contrário, Rodrigo, abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito simples. E eu costumo dizer que, como aqui o sistema está organizado de uma maneira que tudo funcione, então é muito simples, mas não quer dizer que qualquer um possa fazer. Tem alguns cuidados, né? Eu não posso ser negligente, apesar da simplicidade. E o que eu quero dizer com isso? É importante você ter um especialista por trás da abertura de uma empresa. Por quê? Em alguns casos, a forma que foi aberta essa empresa pode, inclusive, comprometer um processo imigratório, se essa é a sua intenção de residir no país. Então, a gente vai falar isso, por exemplo, associado à rotina da AG. É muito comum que o nosso time de vendas, quando ele está ali na linha de frente atendendo um cliente, o cliente pergunta para ele, mas eu preciso abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa, ou o processo imigratório demanda a abertura de uma empresa, né? Os advogados entendem ali a estratégia do caso ali do cliente, que vai demandar essa abertura da empresa. Então, quando se decide abrir a empresa, entendeu-se que tem que fazer, tem por trás disso algumas regras, algumas coisas que precisam ser definidas, como, por exemplo, qual o modelo tributário associado a essa empresa.
Então, a gente tem alguns tipos, né? Eu vou falar aqui aquilo que a gente mais escuta aqui, né? Que é uma prática. Por exemplo, a LLC é uma empresa mais simples, com uma estrutura tributária um pouco mais barata, né? Mais econômica. LLC seria uma empresa limitada igual... Exato. Equivalente a uma limitada no Brasil. E a gente tem também a Corp. São esses dois modelos o que mais se abre aqui nos Estados Unidos, né? As empresas que brasileiros registram aqui nos Estados Unidos têm essas duas estruturas tributárias. Nós não vamos entrar aqui qual é a diferença entre uma e outra, porque não é o propósito hoje. Mas uma LLC ou uma Corp. E isso está associado a essa questão tributária e que também tem uma relação com a função dos diretores nessa empresa. Então, quando a gente faz o registro, a gente tem um cuidado de não demonstrar que esse investidor ou esse empresário, ele tem uma função, que ele trabalha nos Estados Unidos. Ele trabalha, até porque ele não tem visto, né? Ele não tem permissão de trabalho, porque para abrir uma empresa nos Estados Unidos, você não precisa ter visto. Pessoal, olha que interessante. Esse é um assunto muito bacana que eu acredito que você precisa compartilhar com outras pessoas e principalmente, né, a gente fala aqui numa linguagem para pessoas que queiram vir para os Estados Unidos ou que acabaram de chegar, né, que buscam um conteúdo de qualidade, que buscam um conteúdo sério. Óbvio, né? Talvez você já more aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, esse tipo de informação seja irrelevante para você. Agora, para quem busca vir para os Estados Unidos, isso é muito importante. Então, abrir uma empresa é relativamente fácil, né? De acordo com o que Leda está falando aqui conosco hoje. A definição dessa estrutura tributária, isso é muito importante definir, mas dependendo da forma que você abrir a empresa, isso pode impactar no seu processo imigratório, né? Sim. Então, no momento do registro, não caracterizar uma função para o dono dessa empresa é muito importante, considerando que o imigrante, nesse momento, ele ainda não tem a permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Então, quem for quem for fazer o registro dessa empresa tem que tomar esse cuidado. E a questão tributária, que é o que a gente define também no momento de abertura da empresa, tem a ver com aquilo que você... Aqui no país, o imposto ele é pago sobre o lucro. E, então, você precisa ter minimamente um planejamento de quanto se vai lucrar, né? Quanto você planeja ter de lucro ao longo do ano. E aí sim o contador, né, um especialista, vai dizer qual modelo tributário é mais indicado, considerando as tabelas de imposto, para que você não pague muito imposto, que foi aquilo que você falou, ninguém quer pagar imposto. Mas também ninguém quer pagar o contador, ninguém quer pagar um especialista para fazer essa análise para que o pagamento do seu imposto seja feito de maneira inteligente. E de maneira eficiente, na verdade, né? Porque você precisa apurar toda a movimentação ao longo do ano, você precisa classificar isso de maneira, né, que a contabilidade exige, de maneira legal, mas também estratégica, visando a economia mesmo, né? Eu vou pagar, eu quero usar da estrutura que o país me oferece, eu já entendi que eu tenho que contribuir com o país que agora eu faço parte e que existe a contrapartida, porque no Brasil a gente sabe que não existe a contrapartida como, né, eu digo, proporcional àquilo que se paga de imposto. Agora, aqui nos Estados Unidos, não, existe. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente vai contribuir com o país através do pagamento de imposto. Mas isso também, e eu falo isso porque aconteceu isso com a gente, né, Rodrigo, no passado, de a gente não entender exatamente como as coisas funcionavam e a gente estava mal assessorado quando a gente chegou há 10 anos atrás e a gente pagou imposto além do devido. Né? O profissional que supostamente deveria estar cuidando do nosso imposto, disso que eu estou compartilhando aqui, não teve esse cuidado. E a gente pagou imposto a mais e a gente, inclusive, solicitou, né, isso de volta para o governo, esse pagamento ali a mais. Pessoal, esse assunto é tão bacana, é tão interessante que na semana passada a gente estava num evento aqui em Orlando para empresários, empreendedores,
E naquele talk, né, tinham vários empresários ali, pessoas de sucesso, com empresas de sucesso, não só nos Estados Unidos, mas também que tiveram sucesso no Brasil, e fizeram uma pergunta, né, sobre, em todas essas grandes empresas de sucesso, o que esses empresários perceberam que essas empresas de sucesso tinham em comum. Foi unânime a resposta e foi um negócio muito bacana, porque não foi combinado, né? Todos responderam de maneira unânime que essas empresas de sucesso, ou os empresários que tiveram sucesso, foram os empresários que olharam de maneira cuidadosa para a questão financeira e contábil. E a gente tem uma cultura muito ruim também, né, Leda, assim, de maneira geral no Brasil, que as pessoas falam assim, eu não gosto de matemática. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha uma escola de informática no Brasil, isso há muito tempo, né? Na época que ensinava-se, tinha escola para ensinar Windows, Word e Excel, né? E às vezes a gente ia ensinar Excel, sei lá, tinha uma aula lá para ensinar planilha eletrônica. E aí, tá bom, estamos fazendo aqui uma mini folha de pagamento nessa planilha eletrônica aqui, vamos calcular agora o vale transporte dessa pessoa. E aí tinha operações básicas de matemática que o pessoal falou assim, poxa, eu não gosto do Excel. Mas na verdade não era Excel, era operação de subtração, divisão, multiplicação, coisa básica. Era tabuada. E aí eu fico pensando o seguinte, como é que você pode ser empresário? Como é que você pode querer empreender? Como é que você pode querer ter uma vida próspera se você não se atenta para a questão financeira? Se você não confere lá o seu cartão de crédito, sua conta corrente, enfim. O que a gente quer mostrar aqui é que essa questão contábil, ela é um divisor de águas na vida do imigrante. Óbvio que as pessoas unanimemente, tá certa essa palavra, acredito que sim, vão dizer o seguinte, olha, eu não quero pagar imposto, ou quero pagar menos imposto. Mas existe uma contrapartida, que aí depois eu quero que você compartilhe com a gente tem vários exemplos aí, né, de pessoas que conseguiram incentivo do governo, de pessoas que conseguiram financiar a sua casa com uma taxa de juros muito bacana, né? Financiamento para 30 anos, conseguiram empréstimos para poder fazer investimento nos próprios business, né? Nos negócios ali que elas estão desenvolvendo. Na época da pandemia, as empresas que tiveram as informações contábeis para mostrar para o governo que elas estavam organizadas, o governo aqui deu muito incentivo para essas empresas. Então, assim, existe uma contrapartida que depois eu quero que você compartilhe. Trazendo, então, essa pergunta, né? Ou seja, abrir uma empresa é fácil, é possível para o imigrante aqui, mas precisa atentar para esses detalhes. Agora, no Brasil tem uma máxima que é assim, né? Abrir uma empresa é fácil, o que é difícil é fechar. Como é que funciona essa relação? Então, imagina que eu tenha uma empresa no Brasil, eu produzo um tipo de produto ou serviço e eu quero expandir o meu negócio. Eu quero abrir uma filial dessa empresa aqui nos Estados Unidos, eu quero, de repente, trazer o meu produto ou serviço para cá. Acredito que você tenha muitos clientes com esse perfil, né? Depois eu quero que você fale um pouquinho aí o perfil dos clientes hoje que tem mais procurado vocês. Mas sobre essa pergunta, fechar uma empresa é difícil, é complexo? Porque às vezes tá bom, então imagino que eu vou tentar um negócio, e negócios são assim, né? Quem é empreendedor sabe disso. Você pode abrir um negócio, tentar desenvolver um determinado produto ou serviço, de repente você descobre que aquilo ali não deu certo, né? E você vai tentar um outro produto. Então, de repente, fechar uma empresa é algo complexo? Não. O sistema, de novo, né? O sistema, ele é feito para funcionar. Então, o governo americano, ele não quer complicar a vida do imigrante ou do próprio americano. Então, todo o sistema, desde a abertura da empresa, é algo simples. A manutenção da empresa, a contabilidade também é algo relativamente simples, né? Óbvio que vai estar totalmente ligado à sua operação, à complexidade do seu negócio. Agora, tem, né, se em algum momento entendeu que precisa encerrar essa empresa, o processo também é muito simples.
né? Então, mas deve também ser feito por um especialista, para garantir ali que foi encerrado mesmo, que você não deve nenhum tipo de imposto ou de obrigação, tanto, né, para o Estado, para o seu condado, né, que é a sua cidade, ou até para a Receita Federal Americana. Então, são essas pontas ali que quem imigra, quem está no país, precisa se preocupar. É muito comum, né, a gente abrir aí, pode buscar aí na internet, vai ver alguns atores famosos aqui, né, de Hollywood que foram presos por questão de sonegação de imposto. Uhum. E, né, auditorias é muito comum, eu percebo um cuidado muito grande de quem é responsável, né, e prepara imposto, é contador, porque aqui nos Estados Unidos, não só o contador é o especialista habilitado para preparar um imposto. A gente tem algumas licenças profissionais e existe ali um profissional que ele só prepara imposto. Então, se essa pessoa, né, tanto o preparador de imposto, o contador, o CPA, e aí tem uma série de profissionais que têm essa habilidade, ou essa expertise, né, para preparação de imposto, se ele não cuidar desses detalhes, pode comprometer a vida, né, do imigrante, ali, do cliente dele. Então, é importante você ter um especialista que te auxilie nisso, tanto na abertura quanto no fechamento de empresas, né? De ciclos, na verdade. Muito bom. Bom, pessoal, tem muito conteúdo para a gente compartilhar aqui ainda. Eu acredito que esses assuntos são de interesse de todos, né, de todos os imigrantes. A gente está falando aqui sobre a importância da contabilidade, independente se você é pessoa física ou jurídica. Ô, Rodrigo, questão da abertura da empresa, isso, né? Que você fala, né? Assuntos de interesse de muita gente. Assim, ainda que não seja um assunto interessante, mas é algo que você deve, pelo menos, delegar. Você não pode negligenciar o fato de que você tem que cuidar desse aspecto. Assim, gente, como imigrante, né, é muito comum o meu processo migratório, os processos migratórios que são preparados pela AG para que sejam submetidos ao governo americano, a maioria deles tem como um item ali do checklist que o cliente recebe o envio, né, precisam anexar o comprovante da declaração de imposto de renda. Em outras situações, é necessário incluir, inclusive, os relatórios contábeis. Então, isso que é porque você, na sua fala anterior, você falou tanta coisa interessante, né, entre ali tudo que você explicou, que é, assim, quais são os benefícios, né, da pessoa de priorizar e de cuidar e de dar atenção para essa questão contábil. A gente sai um pouco do imposto e puxa para a contabilidade, porque a contabilidade, ela não é o pagamento de imposto, é algo muito mais amplo. Uhum. Então, né, aí vamos voltar para a empresa, para a realidade de uma empresa. As empresas que priorizam ou que dão a importância devida para a contabilidade se beneficiam e muito do sistema, né, do país. Então, como você colocou, durante a pandemia, quem tinha esses registros feitos de maneira adequada pôde se beneficiar daquilo que o governo despejou muito recurso na economia para garantir que o país não colapsasse, porque todo mundo precisou parar de trabalhar. Então, a gente, né, foi noticiada a quantidade de dinheiro que foi impresso no país para colocar, para despejar isso na economia, mas isso não foi entregue para qualquer pessoa, né, muito menos para qualquer empresa. Foi necessário demonstrar os registros contábeis para que se beneficiassem desse recurso que o governo disponibilizou. E foi muito dinheiro.
Então, assim, isso é algo importante para se dizer. Então, assim, aparece chato, né, como você colocou. Eu vou precisar contratar um contador para cuidar da minha empresa. Vai, delegue. Se não é interessante para você o tema, eu lamento, porque eu gosto tanto. Não, aliás, a gente já contrata profissional e delega para tantas coisas, né? Desde um Exatamente. serviço simples, por exemplo, olha, Exatamente. eu estou trabalhando, eu não posso fazer uma limpeza da minha casa, eu vou contratar alguém para limpar. A piscina da minha casa, eu poderia limpar, entrar no YouTube, saber como é que eu limpo uma piscina, mas eu delego. Saiba, né, no caso de um contador, é essencial você ter alguém, um profissional capacitado, que cuide do seu patrimônio, para que você não seja surpreendido com uma auditoria, para que você não tenha problema com o governo americano, com a Receita Federal, e mais, para que você se beneficie ainda mais do que é morar aqui nos Estados Unidos. Então, né, a mentalidade, eu já disse, precisa mudar daquela realidade que a gente que a gente tem no Brasil, para um outro cenário. Então, você mudou aqui, as ruas, tem o paisagismo, é tudo limpo, e a questão contábil também é uma outra realidade. E a questão tributária também é outra realidade. E a gente, de novo, eu reforço, a gente precisa contribuir com isso. E eu falo, o imposto é ruim. Gente, eu falo que imposto é o preço da liberdade. Pagar imposto é o preço da liberdade. Se você está em dia com o país, né, com os seus impostos, se você fez tudo certinho, você bota a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Né? Garante ali que você não vai ser surpreendido no futuro. É muito bom isso aqui que a gente está conversando, né? Agora, tem uma coisa importante, Leda, que é assim, que eu acho que é a pergunta de todo empresário, preocupação do empresário brasileiro. Aliás, empreender no Brasil, e entenda, pessoal, nós não estamos aqui para falar do Brasil, enfim, somos todos brasileiros, somos imigrantes e as dificuldades do Brasil todos sabem, né? Todos vivem na pele. A gente sabe que o brasileiro é aquele que não desiste nunca, né? O camarada que consegue empreender no Brasil e ter sucesso, essa pessoa tem ali o couro grosso, né? Como diz lá em Minas, e vai conseguir empreender em qualquer lugar do planeta, porque realmente é muito desafiador. E uma das coisas que é muito desafiadora no Brasil é a nossa legislação trabalhista, né? Como é que é essa relação trabalhista aqui nos Estados Unidos? Eu sei que tem muitas diferenças de estados, porque cada estado americano é como se fosse um mini país aí, talvez com leis e legislações específicas, mas de maneira geral, essa é uma pergunta, né? Tipo, às vezes eu tenho um funcionário, eu quero demitir esse funcionário e a gente tem visto, embora a legislação no Brasil mudou tempos atrás, mas parece que estão querendo voltar também muita coisa do que era, né? Sim, mas nada se compara à CLT, né? Eu falo nada se compara do que a gente tem aqui nos Estados Unidos com a CLT no Brasil. Uhum. Apesar da mudança que teve alguns anos atrás, né, uma atualização que a CLT passou, ainda assim é algo muito diferente daquilo que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Então, existe também aqui os direitos, né? Os trabalhadores aqui também têm direitos e que são respeitados ali pelo empregador, mas, por exemplo, numa rescisão trabalhista, seja por desejo, né, do funcionário ou por iniciativa do empregador, tem algumas práticas, né? Apesar dos direitos serem bem menores, por exemplo, aqui não tem aviso prévio trabalhado ou indenizado, mas existe uma prática, né? Uma boa prática, por exemplo, no estado da Flórida, a gente, né? Isso também é acordado entre as partes. Se a gente for desligar um funcionário ou ele pedir demissão, é muito comum que as partes deem 2 semanas para que tanto o empregador se organize na reposição desse funcionário, né? Se o desejo de sair foi motivado ali pelo próprio funcionário, ele vai comunicar o empregador, falar, olha, eu não trabalho mais aqui na empresa, recebi uma outra oferta, ou seja lá o motivo que foi, que o motivou a isso. E ele pede ali, ele dá 2 semanas para o empregador para que ele se organize. E o contrário também, se o empregador for desligar esse funcionário,
tem ali 2 semanas para você se organizar financeiramente. Saiba que daqui 2 semanas a gente não conta mais com a sua mão de obra. Então, assim, mas isso não está escrito como lei. Não, isso é uma prática, como você bem disse, cada estado tem as suas regras, mas é uma prática comum aqui no estado da Flórida. Eu poderia simplesmente desligar o funcionário e falar, olha, amanhã você não precisa vir mais. Pelo direito, eu poderia fazer, mas existe uma prática, né? Um acordo de cavalheiros. Agora, tem uma coisa interessante que você falou, que é assim. Óbvio que comparando o nível de direitos que o empregado tem nos Estados Unidos em relação ao Brasil, é quase nada. Mas quase nada é diferente de nada. E existem direitos. Eu falo isso porque, enquanto CEO da AG, a gente percebe e acompanha de perto aí a contabilidade, as reuniões de prestação de contas e tal de vocês, inclusive com o pessoal do RH. Alguns estados, né, a gente tem funcionários em diferentes estados aqui americanos, e dependendo do estado que o funcionário está, existe ali alguns direitos, algumas regras para aquele funcionário. Então, essa também, do empresário falar assim, não, o empregado não tem nenhum direito nos Estados Unidos, isso é mentira, né? Ou seja, direitos tem, óbvio que são muito menores que no Brasil, mas tem algumas regras, alguns direitos, né? Tem direitos. Eu vou falar, por exemplo, que é muito comum. De novo, é o que se pratica. Então, é comum você dar para o funcionário 3 dias de sick day. O que é sick day? Tem 3 dias no ano para o funcionário, se houver a necessidade, tanto para ele quanto para um familiar, o filho, para cuidar da saúde. Então, ele adoeceu, ele vai precisar... E o que é interessante é a utilização desse direito, né? Então, ele tem ali 3 dias ao longo do ano, que se ele precisar, seja para uma consulta médica, seja para acompanhar um familiar no médico, ele solicita isso, ele sai, ele se ausenta pelo período que ele for, seja meio expediente. E aí ele retorna ali com um documento só dizendo, olha, eu do médico dele, né, essa pessoa compareceu aqui numa consulta, e o RH faz o registro disso e faz o apontamento das horas. Né? Olha, ele precisou ficar 4 horas fora para cuidar da saúde dele. E isso vai, né, trabalhado ou registrado pelo RH, pela contabilidade, e vai refletindo. Acabou o ano e o funcionário não precisou utilizar esses 3 dias. Imagina, ele utilizou um dia e meio. Aí ele encerra esse direito dele e o próximo ano começa a contar de novo. Aí ele tem outros 3 dias para poder utilizar. Isso é algo que existe. Outra coisa, feriados. Aí as empresas fazem os calendários de acordo ali com a necessidade, com a localização. Por exemplo, na AG, a gente para todos os feriados nacionais. Então, acho que a gente tem, se eu não me engano, 5 ou 6 feriados ao longo do ano que a AG, né, que os funcionários da AG não trabalham. Aí é muito comum, aqui tem o observar o feriado, né? Para o brasileiro isso é interessante. O observar o feriado, geralmente quando emenda um feriado, por exemplo, de ação de graças, né? Que é o Thanksgiving, é numa quinta-feira. Aí na sexta-feira a gente vai observar o feriado, a gente vai emendar o feriado. Então, coisas assim. Mas isso é é muito simples. Né, no Brasil eu acho interessante porque tem feriado local, né, só naquela cidade. Aqui a AG tem funcionários em vários estados aqui, né, nos Estados Unidos, em alguns, e no Brasil também, em algumas cidades no Brasil. E aí é muito comum né, durante a semana ou o mês ali ter um feriado só naquela cidade. Aquele funcionário nesse dia não trabalha. Então essas coisas aqui nos Estados Unidos é menos comum. Legal. Mas tem direito, sim, né? O trabalhor tem direito aqui tem também. Direito, mas obviamente muito menos, né? Por exemplo... É mais fácil para o empregador e parece que é ruim, né, para o empregado, mas não. Né? Tanto que todo mundo quer imigrar para cá, né? Para os Estados Unidos, quer vir para cá para trabalhar aqui. E não para um país que está cheio de teoricamente... De direitos, né? Porque, na verdade, não é direito, é um monte de penduricalho, né? A gente tem ali... uma série de benefícios que o governo dá e que, na verdade, ele não está te dando nada. Você está pagando por tudo aquilo
que você está recebendo do governo, né? Não, claro. Se usar, né? Na AG a gente tem um desafio, né? A gente tem, obviamente, a AG é uma empresa americana, a gente tem vários funcionários americanos, tem funcionários de outras nacionalidades. Óbvio, tem funcionários que são brasileiros, que já estão aqui, tem o Green Card, alguns cidadãos americanos, né? Mas que nasceram no Brasil. E a gente tem um desafio, não só na AG, mas qualquer empresa, mesmo sendo americana, quando o funcionário é brasileiro, e aí a gente tem uma questão cultural, né? Então, por exemplo, eu estou no Brasil, eu trabalho numa empresa americana, embora eu estou falando com o meu colega ali, às vezes, em português, porque é óbvio, se somos brasileiros, vamos falar em português, talvez a língua mais fácil de se falar. Mas eu preciso incorporar que, a partir do momento que eu estou nos Estados Unidos, eu terei os direitos e os deveres, né? Porque todo mundo quer saber de direito, mas dever nem todo mundo, né? Os deveres são americanos, porque eu estou nos Estados Unidos. Então, é uma coisa bem desafiadora e muito diferente do Brasil, né? A questão da licença maternidade, que eu quero que você comente para a gente. Mas eu sempre, quando fala de direitos e deveres, eu lembro quando nós tínhamos uma empresa em São Paulo, na verdade em São Bernardo do Campo, e eu lembro que naquele ano, isso foi bem um pouquinho antes da gente vir aqui para os Estados Unidos, acho que foi em 2013 por aí, 2012, 2013, nós decidimos que a gente daria uma férias coletiva para o pessoal dessa empresa. E o pessoal emendou ali o período de Natal, Ano Novo e tal, e tinha uma funcionária que sempre aparecia com atestado médico, né? E era aqueles atestados médicos assim, né? Não sei, talvez tenha acontecido só isso na nossa empresa, não sei se nas empresas de quem está nos ouvindo ou assistindo aí acontece isso, mas aqueles atestados médicos, você fala assim, poxa vida, isso aqui parece que foi feito ali ou comprado na esquina, né? E essa moça sempre aparecia com uns atestados médicos assim meio diferente. E a gente acabou de voltar, a empresa toda, o pessoal ficou 15 dias em casa. E na sequência, acho que era tipo 2 de janeiro, ela já chegou e aplicou e mostrou pra gente lá um atestado, acho que de mais 7 dias, 10 dias, que estava lá com problema de saúde, sei lá o quê. E nós tivemos que, eu lembro, a empresa teve que... entenda, tá, pessoal? Não estou falando aí, pelo menos para quem está nos ouvindo no Brasil, isso é uma realidade brasileira, que não é uma realidade aqui nos Estados Unidos. E, então, baseado nos direitos, ela tinha um direito, apresentou o atestado e está tudo certo. Mas é uma realidade muito diferente para o empresário aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, uma pessoa dessa, tá bom, acabei de chegar de férias, estou aqui com atestado médico e vou ter que ficar mais 10 dias em casa porque eu peguei uma gripe, sei lá, algum tipo de problema. Esse tipo de situação, acho que o empresário aqui não enfrenta, né, Leda? Não, tem um princípio aqui que eu acho que é bíblico. Aquele que não quer trabalhar também não come. Então, não existe atestado médico com esse propósito de não trabalhar e garantir a remuneração. Isso não acontece. Então, existe o atestado médico, mas para você reportar, para o funcionário, para aquele empregado que precisa se ausentar mesmo por um motivo real, né, e necessário, seja para cuidar de um familiar, ele vai comprovar a boa-fé dele através de um documento, né, de um atestado médico. Ele vai dizer, ele fala, olha, eu de fato precisei me ausentar, está aqui o atestado. Mas o empregador, ele não, a remuneração, ela, né, desses dias que ele se ausentou, ela não o empregado, ele não é obrigado, ele não tem essa obrigação como no Brasil, até 15 dias, né, o empregador precisa remunerar, depois de 15 dias, ele vai entrar com o pedido de auxílio no governo, né, enfim, aquelas coisas que tem lá no Brasil. Aqui isso não tem. Mas tem uma outra contrapartida. Você falou, por exemplo, da licença maternidade. Uhum. No Brasil são 4 meses, mas é pago pelo governo, supostamente, né? Na verdade, o governo está te devolvendo aquilo que você contribuiu. Lembrando que o governo não dá nada para ninguém, né? O dinheiro é nosso, a gente contribui através do pagamento de imposto. Em algum momento, você pode se beneficiar ali daquilo que ele te permite.
né? Mas é custeado pelos seus recursos ali, através do seu imposto, da arrecadação. Mas aqui nos Estados Unidos não tem a licença maternidade, mas existe a prática. A prática de mercado, o que as empresas praticam. Então, é muito comum aqui no estado da Flórida o pagamento de até 30 dias. Não pago 2 semanas, eu pago 1 mês, aí fica a critério do empregador e no acordo ali que fez no caso com a funcionária. Se bem que a gente, falando da funcionária, a licença maternidade, também tem a licença paternidade. Em alguns estados até aqui tem uma... Né, tem até, acho que muito em função também aí das minorias, uma necessidade que os pais estão solicitando, né? Eles identificaram ali a necessidade de ter uma licença maior. Mas como que é tratado isso? Por exemplo, aqui na Flórida, né, existe uma prática de 30 dias de licença maternidade, a remuneração por esses 30 dias e a estabilidade de 90 dias. Então, né, a mamãe ali teve o bebê, ficou 30 dias afastada e ela foi remunerada por esses 30 dias de afastamento. Mas se ela sentir a necessidade, entender que ela precisa de mais tempo com o bebê dela, seja 2 meses, 3 meses, quantos meses forem, ela pode ficar, né? Tem a questão dos 3 meses de estabilidade profissional, mas depois desse período, né, depois dos 30 dias, não há remuneração. Então, isso é uma prática comum, né? Não estou falando que é melhor, que é o correto, né? Só 2 semanas. A gente vê também, tem empresas que pagam 2 semanas, mas é muito comum isso de 30 dias. E se o funcionário tiver ali dias de férias acordado, também pode anexar isso aí, somar a esse, né? Não tirei férias, eu tenho, por exemplo, 5 dias de férias que eu não tirei, que eu tenho direito, eu quero somar esses 30 dias de licença maternidade, isso também é possível, mas isso tudo é combinado. Então, aqui tem uma relação... a gente, aqui nos Estados Unidos, não tem um interlocutor, que é o sindicato, que é a CLT. Aqui tem o acordo, que é válido entre o empregado e o empregador. Pessoal, esse é um assunto muito bacana e pouco comentado, pouco divulgado, que eu entendo assim. O imigrante, quando ele vai, né, imigrar para um determinado lugar, ele precisa entender a cultura daquele lugar, né? Então, ok, eu tenho coisas boas, tenho coisas ruins, tenho coisas não tão boas, mas o mais importante é eu entender a cultura, né? E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes o brasileiro fala assim, poxa, é uma pergunta não só de brasileiro, mas do imigrante de maneira geral. Será que se eu mudar para uma determinada região, eu vou ter algum tipo de bullying, algum tipo de racismo, preconceito? Óbvio que existe, né? Em alguns lugares mais, outros lugares menos, né? Mas de maneira geral é assim. Se eu mudo para um determinado lugar, para um condomínio, né? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, né? O condomínio, ou que é conhecido aqui como HOA, existem uma série de regras ali. Então, se eu não quero ter problemas, eu vou entender quais são aquelas regras, né? Então, legal o pessoal que gosta do pagode, do sertanejo, ok, mas de repente eu vou começar a fazer algumas festas no meu condomínio e colocar o som mais alto talvez do que o pessoal está acostumado, porque não, eu sou brasileiro, a casa é minha, eu comprei a casa e certamente você vai ter algum tipo de problema. Coisa simples, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa. Qualquer tipo de reforma, né? Nós moramos num condomínio aqui que qualquer tipo de reforma você tem que pedir autorização para o condomínio. Para plantar uma árvore. Para plantar uma árvore, você precisa pedir uma autorização para o condomínio. Você precisa pedir uma autorização, dependendo da reforma, para a cidade. E é muito comum o vizinho tá vendo você fazer uma reforma lá no, sei lá, no quintal da sua casa. Você está trocando o piso lá do quintal da tua casa. E aí o vizinho vai lá e abre uma denúncia. Abre uma denúncia para a cidade e uma denúncia para o condomínio.
você é multado, a sua obra é interditada porque você não pediu autorização. Então, assim, e aí o camarada fica bravo com o vizinho, mas o vizinho está fazendo o papel dele. Ou seja, você quer fazer uma reforma na sua casa, você precisa cumprir o protocolo, cumprir o processo. E às vezes o brasileiro, né, infelizmente, a gente não absorve esse tipo de cultura, né? Ou seja, tá bom, eu estou mudando para os Estados Unidos, eu quero ter os benefícios dos Estados Unidos, mas eu não quero me submeter às regras aqui dos Estados Unidos. Então, assim, para toda ação tem uma reação, né? Para tudo que eu fizer, eu tenho, né? Se eu plantar alguma coisa, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Especificamente, Leda, voltando à contabilidade, né? Eu insisto nisso porque isso é algo transformador. Depois a gente vai dar alguns exemplos aqui de benefícios, né? Eu lembro que você sempre comenta de uma empresa conhecida nossa, uma empresa pequena, era um empresário, né? Que eu acho que eles tinham, no determinado momento ali específico da pandemia, a empresa que tinha, acho que tinha mais funcionários num determinado período, mas naquele período da pandemia sobrou uma funcionária só na empresa. Essa empresa fazia contabilidade regularmente, né? Ou seja, já era uma empresa organizada. E aquele empresário chegou a comentar o seguinte: poxa, e agora? Essa funcionária trabalha comigo há anos, eu vou ter que demiti-la porque eu não tenho dinheiro para poder pagar o salário dessa funcionária. Por causa da contabilidade, essa empresa... Através dos registros, né, da contabilidade, a gente conseguiu solicitar o pedido, né, de auxílio do governo para que a gente esse cliente mantivesse, né, a empresa funcionando, ainda que de portas fechadas, mas que garantiu o pagamento do aluguel e o pagamento do salário dessa funcionária que ele tinha ali já há alguns anos. Então, mas através da contabilidade. A contabilidade é meio para uma série de outros benefícios. Então, a gente pode citar aqui alguns casos, né, de clientes. Por exemplo, tem um cliente americano que tem uma empresa familiar, que fatura relativamente, né, tem lucro, mas não tinha isso registrado de maneira adequada. E não tinha uma casa própria. Tentou ali algumas vezes um financiamento bancário, né, para compra, aqui é o mortgage, mas ele recebia negativa e ficava ali frustrado porque trabalhava tanto e estava aqui há tantos anos, desde criança, mas não conseguia a aprovação para o financiamento. Um cidadão americano, muitos anos aqui já nos Estados Unidos, me parece que essa pessoa tem uma boa formação. Sim. Boa formação, boa remuneração, um profissional renomado, mas ele não se atentava para essa questão, né? Como o Rodrigo colocou aqui, ele não se interessava pela contabilidade e também não delegava. Não tem problema você não se interessar, você só precisa se conscientizar da importância. Não tem como você morar nesse país, empreender nesse país e não fazer os registros contábeis e querer se beneficiar, por exemplo, de um financiamento bancário para a compra da sua casa. Você não vai ter. Ou você vai ter, mas vai pagar muito mais caro. Mas eu acho que esse trabalho, assim, eu acho que é o que diferencia o seu trabalho, né, da empresa que você tem, dos demais, entre aspas, contadores ou entregadores de impostos que tem aqui. Porque tem essa figura aqui do entregador de imposto. E a maioria do empresário que a gente conhece aqui nos Estados Unidos, e isso já aconteceu inclusive conosco no passado, a gente não entendia nada da contabilidade aqui e passava os números ali de faturamento, despesa e tal, para esse entregador de impostos. Ele calculava quanto que tinha que pagar de imposto e tá tudo certo, e a gente pagava. Mas eu acredito que o trabalho que vocês fazem, né, de consultoria contábil financeira é entender mais ou menos assim, tá bom, me corrija se eu estiver falando errado, tá? Vou te falar como que a gente funciona, Rodrigo.
muito até em função dessa frustração. Eu e você, nós fizemos isso por 2 anos. Porque foi assim que foi nos ensinado quando a gente chegou. Então, você precisa de um contador. Você precisa de um contador. Você precisa de um contador para enviar seu imposto. E aí, esse contador, ele pergunta quanto você teve de receita e quanto você teve de despesa ao longo do ano que passou. E aí, ele calculou, no nosso caso, calculou ali, né, receita, despesa, qual foi o lucro ou o prejuízo, e aqui está o valor que você tem a pagar ou não, você não tem nada a pagar. E a gente fez isso por 2 anos, e eu fiquei achando aquilo muito estranho. Eu falei, gente, mas... E achei estranho porque a gente teve um imposto alto para pagar. E, na época, a gente tinha sócio, e esse sócio morava aqui há muitos anos, e eu achei que ele entendesse daquilo que ele estava fazendo. E aí, logo depois, eu falei, não, se for para fazer e ter essa insegurança, então eu vou ficar insegura, mas sabendo, vou ficar comigo mesmo aqui, com o meu conhecimento que eu tenho de contabilidade, que é igual, né, no mundo todo, mas eu não vou mais fazer com essa pessoa porque eu acho que está errado, que supostamente era uma contadora. E que depois eu descobri que não era um preparador de imposto. E isso também é importante. Um preparador de imposto é algo legal, é uma profissão que, né, tem uma licença e ele está apto para fazer o seu imposto. Só que ele tem uma limitação daquilo que ele pode te oferecer. E aí depois a gente tem o contador. O contador, ele tem um pouco mais, ele tem todos os acessos ali que esse profissional precisa ter para preparar, para enviar o seu imposto. E se houver algum questionamento pela Receita Federal Americana, o contador, ele pode interagir em seu nome ali respondendo esses questionamentos. Já o preparador de imposto, não. O preparador de imposto, ele tem autorização somente para preparar e enviar o seu imposto. Se houver questionamento, você precisa responder. E às vezes é difícil, né, responder porque são perguntas técnicas que a Receita Americana vai te fazer, a Receita Federal Americana vai fazer. Então, você precisa se atentar, às vezes, economizar na preparação de imposto, às vezes, $50, $100. É uma economia que depois vai sair mais caro. Se houver a necessidade de responder pelo imposto, pela declaração que foi submetida, você vai precisar contratar um profissional para responder. Lida, a gente não citou o nome, né, da empresa, mas só para o pessoal ter noção do que a gente está falando. Então, estou falando de uma empresa que era uma empresa que tinha uma salinha, tinha uma única funcionária e que recebeu um auxílio do governo para poder pagar esse salário e mais o aluguel. No período da pandemia, qual foi o valor que o pessoal recebeu? Bom, voltando a esse assunto, esse cliente em específico, ele recebeu quase $60 mil. Quase $60 mil. Sim. Precisou enviar o imposto do ano anterior, precisou mandar dados da contabilidade dessa empresa e o governo creditou um valor de quase $60 mil na conta da empresa para que mantivesse ali o salário da funcionária e o contrato de aluguel, né? Então, o pessoal que está nos ouvindo aí do Brasil, não sei se vocês tiveram algum tipo de auxílio, mas isso foi só um exemplo do que teve aqui nos Estados Unidos, ou seja, para empresas que cuidaram dessa questão contábil. É interessante, né, também que depois foi possível pedir o perdão desse empréstimo, né? Então, você adquiriu uma dívida, a princípio com o governo. Foi um empréstimo, né, que o governo ele deu para esse cliente $60 mil e depois, né, no futuro, você teria que fazer o pagamento parcelado desse empréstimo. Mas ou você fazia ali, né, o pagamento das mensalidades ali das parcelas, ou você ainda podia pedir o perdão do pagamento desses $60 mil, no caso. Mas, assim, teve clientes nossos que receberam $100 mil, $200 mil, $400 mil. Aí, óbvio, depende do porte dessa empresa. E houveram também muitos que não receberam nada, que foram aqueles que não tiveram como comprovar os registros contábeis, aluguel. Então, aqui, o americano, ele dá muito valor a essas formalizações. Então, é isso que eu falo, assim, parece que é tudo muito simples, mas não quer dizer que você pode negligenciar.
né? E aí, voltando ao que a Alliance faz, né, qual que é a diferença do nosso trabalho para os demais, é que a gente preocupa com o projeto de vida do cliente. Então, não é só preparar um imposto. A gente quer saber qual o projeto desse cliente ou dessa família, né? Se a gente está falando de um imposto pessoal, ou de um empresário, né, pequeno ali, que ele tem só a empresa dele para prestar os serviços dele ali como fonte de renda. A gente quer saber o que essa pessoa ou essa empresa tem no médio prazo. Então, nos próximos 2 anos, o que você pretende? Não é só preparar um imposto e, não, olha, eu vou lançar aqui todas as despesas que você teve no ano, eu vou contabilizar aqui. E, assim, muitas vezes nem existe a contabilidade, só existe a preparação de imposto. Aí é comum, eu não quero pagar nada de imposto. E aí, mas depois ele quer, ele não quer pagar nada de imposto, mas ele quer depois comprar uma casa. Logo depois de 6 meses, e ele pode comprar a casa. Ele vai comprar a casa. Só que ele vai ter dificuldade para a aprovação de um financiamento. Se houver a aprovação de um financiamento para ele, vai ser com taxa de juros mais elevadas. Tem, por exemplo, eu posso conseguir um financiamento bancário para aí a gente pode chamar aqui depois os mortgage broker para poder dizer para a gente como que funciona. E assim, o mortgage broker e o contador, eles trabalham de mãos dadas. Pessoal, só para abrir um parênteses aqui, mortgage broker é um profissional muito importante aqui nos Estados Unidos que cuida do processo de financiamento de uma casa, né? Então, no Brasil, não sei se tem ainda lá, mas tinha a figura de um agente de crédito imobiliário, né? Sim. Aqui essa profissão é regulamentada, tem uma série de licenças que a pessoa que quer atuar nessa área precisa ter, né? É uma profissão de muita responsabilidade, principalmente depois da crise imobiliária de 2008, até porque muitos mortgage brokers lá naquela época foram presos, né? E foram processados porque cometeram algum tipo de fraude. Mas é uma profissão interessantíssima porque eu quero comprar uma casa, então o mortgage broker vai me atender, ele vai olhar o meu perfil e vai dizer, baseado no meu perfil, qual o tipo de financiamento mais adequado, qual o banco mais adequado. Baseado no seu perfil financeiro e fundamentado pela sua declaração de imposto de renda ou sua contabilidade. Isso determina a taxa de juro que esse profissional vai conseguir para você no momento que você solicita, né, que você deseja ali, está buscando por um financiamento. Então, se você tem como comprovar, o imposto de renda, a gente está partindo do princípio que sempre vai ter. Então, eu preparei minha declaração de imposto de renda. Mas eu preparei de maneira que eu não pagasse ou que eu pagasse o mínimo de imposto ou que até tivesse prejuízo. Aí você demonstrou que você não tem capacidade financeira. E, a partir disso, o mortgage broker não consegue a linha de crédito em qualquer banco. Aí ele pode conseguir para você, mas de uma outra forma, legal também, mas com uma taxa de juros mais elevada. Então, agora vamos para quem tem um imposto, uma declaração de imposto que foi preparada da maneira como a gente faz aqui na empresa. A gente sentou com uma família, com um cliente, e ele disse, olha, eu pretendo comprar... Na verdade, a gente pergunta, inclusive, porque essa também é uma grande falha, né, do empresário. Uhum. Ele não conta para o contador dele quais são os projetos. E depois ele também reclama que não foi ajudado. Então, assim... Mas você sabe que isso é uma prática, isso é uma cultura nossa, Leda. Às vezes a pessoa não fala tudo do projeto e fala assim, não, esse contador vai me cobrar muito caro. Mas define o que é caro, né? Caro é aquilo que a gente não usa. Se ele cobrar aquilo que é justo para te entregar o que o outro que te cobrou barato não vai te entregar, que não se interessou pela sua história, pelo seu projeto de vida, vale a pena. E a gente tem esse cuidado, a gente quer conhecer o projeto do cliente, para a gente propor uma solução, para a gente trabalhar de mãos dadas. Então, por exemplo, quando chega um cliente da AG e ele está ali ele chega na AG porque ele quer imigrar. E ali começa uma série de perguntas, né? Uhum. De questionamentos. E passa pela contabilidade os questionamentos. Então, é muito comum vir cliente para mim só para ele esclarecer uma dúvida e depois ele dar continuidade com o nosso time de vendas.
Então, mas a gente tem esse cuidado de entender qual que é o projeto, principalmente no médio prazo, para que a declaração de imposto de renda seja preparada e não comprometa esses planos. Então, olha, se você vai comprar uma casa, você vai precisar demonstrar capacidade financeira. E a gente vai contar essa história considerando isso. Se você teve lucro, se você teve faturamento e se você teve lucro, a gente vai demonstrar isso no seu imposto. Então, gente, pagar imposto não é ruim, não. É o preço da liberdade, é o preço para o financiamento. E aconteceu isso com a gente, né, Rodrigo? E fizeram a nossa primeira e a segunda declaração de imposto de renda, foi feito de uma maneira que adiou os nossos planos de compra da nossa casa. Eu tive que aguardar por mais 2 anos, fazendo a declaração de imposto de renda agora de maneira organizada, visando a demonstração da capacidade financeira que a gente tinha. Uhum. A gente tinha dinheiro e não pôde comprar. E porque a declaração de imposto de renda não foi feita de maneira adequada. Porque tem uma máxima aqui nos Estados Unidos que é assim, o custo do dinheiro é muito baixo. Então, e existem muitos incentivos do governo, dos bancos, das empresas, para quem faz as coisas certas, né? Então, se o custo do dinheiro é baixo, então se eu tenho, sei lá, imagina, você tem $500 mil para comprar uma casa à vista, ou se você tem $1 milhão para comprar uma casa à vista, mesmo que você tenha o dinheiro... A recomendação é não descapitalizar. Usar o dinheiro de banco, que aí esse profissional, esse mortgage broker, vai conseguir um financiamento, né, uma linha de crédito para você, com uma taxa de juros muito baixa, muito baixa comparando com o Brasil, principalmente. E aí esse recurso que, a princípio, você pagaria a sua casa cash, pode ser ali o seu fôlego, né, para você utilizar até que os seus projetos aqui no país se estabeleçam. Uhum. Então, isso é algo também que, junto com esses profissionais, né, eu acho que tem que trazer um mortgage broker aqui, tá, Rodrigo? É muito interessante. E o mortgage broker, ele te ajuda, inclusive, com a questão do seu score de crédito, né? O score de crédito, acho que no Brasil também é tratado com esse mesmo termo, né? Score de crédito, eu não sei qual termo que é no Brasil hoje, mas é a sua pontuação de crédito. É quão bom você quão bom pagador você é. Isso. Né? E isso também é uma das premissas que ajuda, né? Se você tiver um score de crédito, essa pontuação num nível razoável ali, o mortgage broker também vai te dizer, ele também influencia na taxa de juro que esse profissional vai conseguir. A gente está falando de um monte de coisa que não é da minha área. A gente falou de direito trabalhista, que não é minha área, e a gente está falando aqui agora de um mortgage broker. Mas são profissionais que estão associados assim, diretamente, né? A gente trabalha ali de mãos dadas, né? Mas é interessante porque todas essas coisas estrategicamente se afunilam para a contabilidade. Leda, é muito assunto, de verdade mesmo. Vai ser um prazer trazer você de volta aqui para a gente falar mais assuntos, porque acredito que depois desse podcast, muita gente vai mandar perguntas para cá. Nós já recebemos várias perguntas antes, eu acredito que depois disso aqui vai ter muito mais outras perguntas e a gente pode fazer uma segunda rodada para esclarecer. Eu queria caminhar para o final e queria te fazer uma pergunta muito importante para quem está nos ouvindo, para que essas pessoas possam se identificar. Porque, às vezes, quando a gente fala de movimentação financeira, determinadas pessoas podem imaginar assim, não, isso é só para quem realmente tem um grande volume financeiro e tal. E a gente falou que abrir uma empresa é muito simples, né? A gente tem empresas extremamente pequenas, né? Que a gente tem visto resultados assim muito legais para essas empresas, até empresas de conhecidos e amigos e tudo, né? Que se organizaram contabilmente e com um pouco mais de 1 ano de empresa já estão podendo comprar a casa financiada. Tem uma outra coisa interessante. Então eu queria que depois você compartilhasse com a gente assim, os benefícios diretos assim que essas pessoas poderiam ter. Algo que está diretamente relacionado ao trabalho da AG, que é quando um cliente chega para
ali, né, está com os nossos assistentes ali no jurídico, na linha de frente, entendendo qual é a realidade, entendendo o currículo, entendendo quais as possibilidades de imigração de um candidato, é muito comum que, né, para um determinado tipo de visto, ali eu vou falar do EB3, que é um visto de trabalho. O visto de trabalho, ele é necessário um patrocinador, né? Uma empresa que patrocine esse visto de trabalho. Uhum. Então, tem aqui um candidato que é extremamente qualificado, mas ele tem uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos. Então, agora, olha que coisa interessante. Eu tenho uma mão de obra qualificada e eu tenho aqui do outro lado um empregador precisando dessa mão de obra. E aí, a gente tem a AG, para juntar as duas pontas e conseguir trazer esse profissional para essa empresa, né, de maneira legal. Um dos documentos que essa empresa precisa apresentar, né, de novo, pasmem, é a contabilidade. Tanto os relatórios contábeis quanto os impostos dessa empresa. Para quê? Por que precisa apresentar isso? Porque precisa demonstrar a capacidade financeira de pagamento do salário desse profissional, dessa vaga que essa empresa está abrindo. Então, a gente é muito comum aqui, porque a gente tem, né, muitos clientes aqui que são imigrantes, que são empreendedores, que estão aqui no país há 1, 2 anos, há pouco tempo, mas a gente estruturou, quando eu falo que o contador ele precisa se interessar pelo projeto do cliente, pelos planos do cliente, e o cliente também precisa deixar o contador saber, né, quais são os planos dele, ali, principalmente de médio prazo. Uhum. Uma das coisas que o contador e o empregador, o empresário precisa é se atentar para isso, que se ele estrutura a contabilidade, ele consegue demonstrar através desses registros e através do imposto de renda, a capacidade financeira de pagamento, ele consegue tanto a questão do financiamento bancário para a compra de uma casa, para uma linha de crédito, para um capital de giro para a sua empresa, quanto patrocinar processos imigratórios. Isso é sensacional. E assim, isso é de acordo, isso está totalmente ligado à quantidade de vagas que eu posso patrocinar. Então, imagina que eu tenha um lucro líquido de 500 mil. Imagina que seja isso. Quantas famílias ou quantos profissionais, quantas vagas essa empresa vai poder abrir junto ao departamento de trabalho com a ajuda da AG para trazer esses profissionais, essa mão de obra qualificada, que é outra necessidade também. Uhum. Né? A AG tem necessidade de mão de obra, é muito comum vocês verem aí os anúncios, né, para vagas de trabalho. A gente precisa de mão de obra qualificada e a gente não tem. Então, a gente pode importar essa mão de obra também e de maneira legal. Só que, para isso, a gente vai ter que demonstrar a capacidade financeira de pagamento desse salário. A Leda é extremamente técnica. Embora ela traz uma linguagem bem acessível às pessoas, mas eu ainda vou... Vai facilitar. Como eu sou uma pessoa de marketing, vou facilitar mais ainda. A gente tem visto muitas empresas aqui trazerem profissionais para cá, e não estou falando de empresa tamanho de Microsoft, transportadora com 150, 200 caminhões, não. A gente está falando de empresas pequenas que já contabilmente se organizaram. Que são esses clientes nossos, né? Cliente que está aqui há 1, 2 anos, mas que se atentaram para essa questão contábil. A empresa consegue demonstrar que tem um lucro suficiente para trazer um funcionário, e ele tem trazido do Brasil pessoas, por exemplo, assistente administrativo, pequenas clínicas de estética, às vezes precisa de um profissional específico e estão conseguindo trazer. Então, sim, empresas pequenas têm conseguido trazer funcionários através de uma organização contábil. Isso tem tudo a ver com a questão migratória, né? Sim, e é muito comum, né? Quando imigra um empresário, ele traz consigo o know-how dele e ele quer atuar aqui nos Estados Unidos na área dele. Uhum. Então, por exemplo, uma esteticista no Brasil, uma fisioterapeuta no Brasil, né? Uma fisioterapeuta que tem aí
que conseguiu o visto dela através de um EB2NW, né, que toda hora a gente ouve aí falar sobre o EB2NW, ela chegou aqui no país, ela conseguiu o visto dela e agora ela tem permissão de trabalho, ela tem o visto e ela agora vai empreender. E ela vai esbarrar nessa questão da mão de obra técnica, ela vai ter essa dificuldade. Isso é comum a todos os empresários, né? A necessidade de mão de obra qualificada e técnica. Então, ela pode trazer esse profissional, essa mão de obra de um outro país, né? Que, né, provavelmente vai vir do Brasil, mas para ela fazer isso, ela vai precisar demonstrar a capacidade financeira dela. Um dos itens, né? Uma das informações que ela vai precisar, eu digo aí das evidências, né, que os advogados tratam, né? Então, você vai precisar conseguir essa evidência, que é o registro contábil. Né? Você vai precisar do imposto, demonstrar essa capacidade financeira para trazer essa mão de obra. Então, eu estou falando que, através da contabilidade, você pode... patrocinar, né? Patrocinar, você vai poder demonstrar a sua capacidade financeira de patrocinar aí, vistos e famílias, né? Famílias se tornam imigrantes legais aqui no país. Leda, para finalizar, pontua para a gente 3 ou 4 opções ou vantagens de você ter uma contabilidade estruturada aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eu estruturei a minha contabilidade. Sou uma empresa pequena, sou imigrante, acabei de organizar, eu tenho uma pequena empresa aqui, me organizei contabilmente. O que eu posso ter de benefício direto? A primeira vantagem, ou o primeiro benefício é você fazer a gestão da sua empresa. Então, a gente falou muito da contabilidade para fora. A contabilidade para o imposto, a contabilidade para o governo americano, né, para o USCIS, para poder conseguir dar vistos. Mas a primeira coisa da contabilidade é a gestão. A segunda coisa seria a poder demonstrar capacidade financeira, ter acesso a linhas de crédito e patrocinar vistos. Eu acho que aí a gente fecha aí 3. Maravilha. Eu acho que quando a pessoa começa a enxergar os benefícios, ou seja, tá bom, eu tenho muito mais benefício do que simplesmente morar numa estrutura. Ah, tá bom, eu preciso pagar imposto porque eu moro num lugar bacana, legal, com estrutura. Mas tem gente que vai querer usar do lugar bacana, com a estrutura... E não pagar imposto. E não pagar imposto. Agora, se pagando imposto eu conseguir tangibilizar esses meus benefícios... eu acho que botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Saber que você não vai ser preso. Porque acho que esse aí pode ser o motivador que falta aí para poder incentivar. Porque aqui nos Estados Unidos não é lugar de dar jeitinho. Deixa isso lá no Brasil, esquece isso e avança, porque aqui é um lugar é um país sério para pessoas sérias. Então, quem não tiver essa mentalidade, não é esse o lugar. Leda, muito obrigado mesmo. Eu comecei falando aqui, Leda é assim, a gente trabalha juntos há muito tempo, já há 27 anos. Tive, de fato, a oportunidade de trabalhar com ela em vários projetos. Sul América, Bradesco, Sul América. Acho que é todos que você colocou. Eletropaulo, ali, né? Vários, né? E eu acho que esse tipo de bagagem que Leda traz consigo, né? De ter uma visão de processos, de organização, de metodologia, de indicador de desempenho, de gestão alinhada a essas vantagens contábeis que nós temos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí que tem feito a diferença no seu trabalho, tem feito a diferença na gestão financeira da AG. Para nós eu falo que é uma honra, é um privilégio ter você aí na frente, né, à frente da AG, fazendo essa gestão dentro da empresa e, obviamente, você tem ajudado aí outras centenas de clientes, né, que vêm através da AG ou, às vezes, até através de outras fontes, né, e que você tem ajudado, né? O nosso objetivo aqui, de fato mesmo, é servir o imigrante, de poder dar a informação correta e poder fazer com que a vida das pessoas seja um pouco mais fácil. Sim, pelo menos mais fácil que a nossa, quando a gente chegou aqui, né, Rodrigo? Alguma consideração final? Não, só agradecer a oportunidade de trazer um conhecimento que parece, como o Rodrigo colocou, né, parece ser um assunto chato, mas é algo extremamente sério. Para mim é extremamente prazeroso, é um assunto que eu gosto e
E eu acho que pode ser passado, sim, de uma maneira muito mais simples, que seja compreendido e não seja negligenciado, né? Você pode transferir isso para só escolha um bom profissional para poder cuidar, né, do seu patrimônio. Seja, não, mas não tenho patrimônio. Tem sim, gente. Todo mundo tem. Você é um trabalhador aqui nessa nação, você, de alguma maneira, gera riqueza. E isso precisa ser tratado de maneira séria. Para que, né, todos os benefícios aí, todos vocês possam alcançar. Então, é isso. Leda, muito obrigado. Você que nos ouviu, que nos assistiu aqui, acompanhou esse podcast, eu peço para você que se inscreva no canal, acesse o site da AG Immigration, compartilhe essa live, esse podcast com outras pessoas que você sabe que precisa ter esse conhecimento. Você que está vindo do Brasil para cá, é uma oportunidade de você já vir eu sempre falo, pela porta da frente da forma correta. Leda, muito obrigado mais uma vez. E pessoal que nos assiste, nos vemos na próxima.